Os protagonistas sempre acordam chorando. Eles sonham, mas nunca conseguem lembrar o que aconteceu nesses sonhos. Sentem que falta algo ou alguém. Eles sentem isso desde o dia que viram as estrelas cair, mas tudo começa com trocas de corpo. Os protagonistas trocam de corpo algumas vezes na semana. Eles não sabem por que isso acontece. Eles nunca se viram, já que a garota Mitsuha vive no interior do Japão, enquanto Taki, o garoto, vive em Tóquio. No início, eles pensam que as trocas de corpo são apenas sonhos estranhos, mas logo percebem pela reação das outras pessoas que essas trocas realmente acontecem. Eles criam regras para não perderem o controle da própria vida, mas quanto mais conhecem um ao outro, mais um sentimento começa a despertar neles. Mas um dia, sem nenhuma explicação, essas trocas simplesmente param de acontecer. Taki começa a esquecer tudo o que sabia sobre Mitsuha, e até as mensagens que ela deixou para ele desaparecem. Mas, voltando ao início, Mitsuha vive no meio de um conflito familiar. Ela e a irmã Yotsuha vivem com a avó, que zela pelos rituais tradicionais. Enquanto isso, o pai de Mitsuha se afastou totalmente depois que a mãe dela faleceu. Ele prefere o ramo político e não liga para as tradições. Isso faz ele e a avó de Mitsuha não terem uma boa relação. Por causa da postura do pai, Mitsuha também sofre um pouco na escola. Mas ela tem dois amigos, Teishi e Sayaka, que tornam a vida dela mais leve. Enquanto isso, Taki tem uma vida tranquila. Ele vive com o pai, vai para a escola e tem um trabalho de meio período. Além disso, ele é apaixonado por sua colega de trabalho, Miki Okudera. Um dia, Mitsuha acorda e a avó comenta que ela está normal. Ela não entende e vê uma notícia na TV de um cometa que vai passar pela Terra. E esse é um espetáculo que acontece uma vez a cada 1200 anos. Ao ir à escola, seus colegas Teishi e Sayaka comentam que no dia anterior ela estava muito estranha. Não tinha penteado o cabelo, não lembrava seu nome e nem sabia em que lugar sentar na sala. Mitsuha, que ultimamente tem tido sonhos estranhos, como se sonhasse com outra pessoa. Além disso, no caderno dela, alguém escreveu: "Quem é você?". Sayaka e Teishi dizem que ela só deve estar cansada, pois está se aproximando um ritual onde ela e a irmã fazem o kuchikamizaki, que é uma bebida alcoólica feita à base de arroz e saliva humana, um dos tipos mais antigos de sake. Mitsuha e a avó fazem fios trançados, e um desses a Mitsuha sempre usa para prender o cabelo. Durante o ritual, alguns colegas da escola de Mitsuha zombam dizendo que nunca fariam aquilo. Quando o ritual termina, Mitsuha fica estressada e grita dizendo que detesta aquela vida e quer ser um garoto bonito de Tóquio na próxima vida. De manhã, ela acorda no corpo de Taki. No início, ela pensa que é tudo um sonho, mas fica encantada ao ver que está em Tóquio. Ela vai até a escola e o trabalho de Taki. Os amigos notam a diferença no comportamento e no trabalho, Taki se aproxima mais da Okudera, pois Mitsuha costura a saia dela e a partir daí eles começam a se aproximar mais. No dia seguinte, Taki está completamente confuso, pois todos estão tratando ele diferente e dizendo que no dia anterior ele não sabia nem onde ficava o seu trabalho. Os dois se dão conta que as trocas estão acontecendo quando dormem, como se fosse uma espécie de sonho, e eles costumam esquecer o que aconteceu na vida do outro, mas sabem que as trocas estão acontecendo por causa da reação das pessoas. Por isso eles criam regras, começam a escrever mensagens um para o outro e brigam muito, pois Mitsuha gasta o dinheiro de Taki em sobremesas enquanto se aproxima cada vez mais de Okudera. Taki deixa Mitsuha mais popular e ela passa até a receber declarações de amor de garotas, mas ambos dizem que estão solteiros porque querem. Um dia, Taki, no corpo de Mitsuha, vai levar o sake que Mitsuha e sua irmã fizeram durante o festival até uma montanha distante. Mas antes disso, na hora de tomar café da manhã, na TV está avisando que um cometa está se aproximando e que vai passar pela Terra, fazendo um grande espetáculo. No caminho, a avó explica sobre Musubi, que significa união, e os fios que elas trançam representam a passagem do tempo. Os fios se conectam e se unem, como o tempo. E na hora de comer, a avó fala que isso também é Musubi, e o ritual que elas fazem de colocar o sake no santuário também é muito importante, pois conecta as pessoas. Na hora de voltar para casa, a avó de Mitsuha olha para Taki e pergunta se ele não está sonhando. Nesse momento, Taki acorda chorando e vê que no celular tem uma mensagem de Okudera. Descobre que Mitsuha marcou um encontro para ele. Ele corre até o local enquanto Mitsuha fica triste. Ela planejou o encontro, mas mesmo assim, ela chora ao pensar que Taki estará com Okudera. Enquanto isso, no encontro, Taki fica nervoso e não sabe o que fazer. Okudera comenta que ele parece uma pessoa diferente, e no fim do encontro diz que sabia que antes ele gostava dela, mas agora ela percebeu que ele gosta de outra pessoa. Taki fica envergonhado. Em uma das mensagens que Mitsuha deixou para ele, ela diz que no final do encontro
ele poderá ver o cometa. Taki se pergunta do que ela está falando, tenta ligar para ela, mas não consegue. Mitsuha vai para um festival para ver o cometa e os amigos ficam impressionados ao ver que ela cortou o cabelo. Teishi pensa que ela cortou porque algum garoto partiu o coração dela, mas Sayaka diz que ela simplesmente teve vontade de cortar. Eles veem o cometa e Taki pensa que da próxima vez que trocar de corpo com ela vai contar como o encontro com Okudera foi ruim. Porém, depois desse dia, as trocas nunca mais aconteceram. Taki começa a desenhar tudo o que ele lembrava da cidade, até que um dia pega os desenhos e decide que vai procurar por ela. Junto com ele vão Okudera e seu amigo Tsukasa, mas a busca não é fácil, pois Taki só tem os desenhos e quando ele mostra para as pessoas, ninguém sabe onde fica o lugar. E Okudera e Tsukasa mais atrapalham do que ajudam. Eles param para comer em um restaurante e quando a dona vê o desenho, ela comenta que é um desenho bonito de Itomori. A mulher comenta que seu marido vivia lá. Taki pergunta se é próximo, mas o homem diz que caiu um cometa 3 anos antes, e grande parte da cidade foi destruída. Taki fica incrédulo ao ver a lista das vítimas, encontra não só o nome de Sayaka e Teishi, como também o nome de Mitsuha. Em um dos livros, Okudera vê fios trançados, e comenta que a pulseira de Taki é feita de fios trançados. Taki comenta que alguém deu pra ele, mas ele não lembra quem foi. Taki decide ir até o santuário da família, e chegando lá, ele bebe o sake que Mitsuha fez, mas nada acontece. Ele levanta pra ir embora, mas nesse momento escorrega e cai. Nesse momento ele começa a ver toda a vida de Mitsuha, desde o seu nascimento até sua morte quando o cometa caiu. Depois disso, ele acorda novamente no corpo dela, no dia da queda do cometa, e assim ele tem a chance de tentar salvar todos. A avó comenta que sabe que ele não é Mitsuha, e comenta que também costumava ter sonhos estranhos quando era mais jovem, mas depois os sonhos pararam e ela começou a esquecer tudo. Taki diz que os sonhos devem estar relacionados com a queda do cometa, mas a avó não acredita. Mesmo assim, Taki está decidido a salvar todos. Junto com Sayaka e Teishi, eles bolam um plano para evacuar o povoado. Sayaka terá que transmitir um alerta de evacuação, enquanto Teishi vai usar explosivos para fingir que a usina explodiu, fazendo com que as pessoas fujam para a escola onde o cometa não vai afetar. Taki vai falar com o prefeito, pai de Mitsuha, para pedir ajuda, porém ele não acredita. Taki percebe que só Mitsuha será capaz de convencer o pai, e Otsuha comenta que ela está muito estranha desde que foi para Tóquio. Taki fica confuso e decide ir até o santuário, pois acredita que Mitsuha está lá. Mitsuha realmente está lá, porém no corpo de Taki de 3 anos no futuro, e ela vê que tudo foi destruído. No caminho para o santuário, Taki lembra que 3 anos antes Mitsuha foi visitá-lo, porém ele ainda não a conhecia. Quando se encontraram, ele não sabia quem ela era, porém, mesmo assim ela tirou o fio trançado de seu cabelo e entregou para ele dizendo que seu nome era Mitsuha. Esse é o fio trançado que Taki sempre usou no braço. Taki corre desesperadamente até o santuário, mas quando chega não consegue ver Mitsuha, pois ela está no futuro enquanto ele está no passado. Eles conseguem ouvir a voz um do outro, mas não conseguem ver, até que chega o fim da tarde, Katawaridoki, o período onde as barreiras entre mundos se tornam tênues, e nesse momento eles retornam para os seus corpos e conseguem ver um ao outro. Taki devolve a pulseira para Mitsuha e rapidamente explica a situação. Ele diz que devem escrever o nome um do outro na mão para não esquecerem. Ele escreve na mão dela, porém quando ela vai escrever, o Katawaridoki acaba e Mitsuha desaparece. Taki tenta escrever o nome dela na mão, porém ele esqueceu. Taki começa a chorar se perguntando qual era o nome dela. Mitsuha volta correndo ao povoado pensando que não vai esquecer o nome dele. Eles seguem com o plano. Teishi usa os explosivos e Sayaka começa a transmitir dizendo que existe a possibilidade de acontecer mais explosões, e todos devem se dirigir até a escola. Mesmo assim, a evacuação está muito lenta, então ela vai até o prefeito. Enquanto isso, Sayaka é pega e tem que parar a transmissão. Mitsuha corre até o pai, mas percebe que esqueceu o nome de Taki. Ela cai e ao olhar para sua mão, percebe que Taki na verdade não escreveu seu nome, e sim, eu te amo. Ela chora, mas mesmo assim não desiste e chega até o pai. Enquanto isso, o cometa se partiu e lentamente começa a cair em Itomori. Alguns anos depois, ouvimos Taki dizendo que sempre sente que falta algo. Em algum momento, ele se interessou pelo desastre de Itomori, um cometa que caiu destruindo grande parte do povoado. Porém, milagrosamente, grande parte das pessoas foram salvas ilesas e não tiveram mortos. Em um restaurante, vemos Sayaka e Teishi já adultos falando sobre os preparativos para o casamento, enquanto Taki
se pergunta por que ainda sente uma pressão no peito só de olhar imagens de Itomori. Vemos também a irmã de Mitsuha mais crescida estudando. E voltamos à cena de início do anime, onde os protagonistas dizem que sempre sentem que falta algo, e eles finalmente se veem. Porém, cada um está em um trem diferente. Eles descem do trem e correm um até o outro, mas no momento em que se encontram não sabem o que dizer, então apenas passam um pelo outro. Mas nesse momento, Taki se vira e diz que tem a impressão que já viu ela em algum lugar. Ambos estão chorando, e Mitsuha diz que teve a mesma impressão. Então eles perguntam ao mesmo tempo, qual é o seu nome? E assim o filme termina com uma trilha sonora incrível. Obrigada por assistir até aqui, eu espero que tenham gostado do resumo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e se inscreva para não perder nenhum resumo. Até a próxima, tchau, tchau!